E é bomba agora, o clima na política de Brasília acabou esquentando de verdade. E nós que acompanhamos o governo, nós precisamos prestar muita atenção no Tribunal Superior Eleitoral agora. O partido do presidente Lula acabou entrando com uma ação muito séria e com certeza pesada contra um grupo de 31 perfis da internet. A acusação é que essa turma ela tá usando programas modernos de computador e também inteligência artificial para inventar ataques falsos contra o governo. Os alvos principais desse processo são o senador Flávio Bolsonaro e os deputados da oposição, Gustavo Gayer e também o Mário Frias. Galera, o documento está mostrando que esses perfis somam quase 1,5 milhão de seguidores e eles estão vivendo espalhando mentiras pesadas para ligar o governo a crimes que nunca aconteceram. Então a petição, ela está exigindo punições severas e imediatas para que essa máquina de mentiras seja desligada de uma vez por todas. Mas o que mais chama a atenção é o funcionamento normal da justiça nesse caso. Enquanto a oposição está tentando fazer drama e se fazer de vítima na internet, as coisas lá em Brasília estão funcionando de forma transparente e dentro da lei. O governo federal segue trabalhando normalmente e respeitando as regras do país. É muito comum, galera, e também saudável na democracia, que os chefes dos poderes conversem entre si. Então as reuniões que estão acontecendo no Palácio do Planalto servem apenas para tratar dos assuntos oficiais do Brasil. Então, tentar misturar esses encontros normais de trabalho com um processo técnico feito por advogados é somente, galera, uma tentativa da oposição de desviar o foco do verdadeiro problema. O governo federal está atuando de forma limpa, acionando a justiça às claras para tentar barrar os abusos e defender a nossa democracia contra as mentiras virtuais. Então, quando a gente está olhando os detalhes desse processo, nós conseguimos perceber que a mentira deles era muito bem organizada e profissional. Para a gente entender a gravidade da situação, o partido do presidente Lula não está reclamando de 2 ou 3 postagens simples que foram feitas por pessoas comuns. O processo está mostrando o funcionamento de uma verdadeira engrenagem profissional que já jogou na internet mais de 23 mil publicações falsas. O documento está explicando que esses 31 perfis investigados funcionam como disfarces na internet. Pessoas anônimas criam histórias absurdas e mentirosas, escondendo o próprio nome e logo em seguida, esses deputados e senadores bolsonaristas estão usando suas páginas famosas para espalhar esse conteúdo para milhões de eleitores. É um sistema montado para espalhar mentiras contra a gestão federal de forma tão rápida que fica difícil desmentir tudo a tempo. Então a peça jurídica está mostrando que existe um líder comandando o alcance de tudo isso. Então o processo está colocando o senador Flávio Bolsonaro no centro dessa história toda, apontando que ele está usando o peso da sua página oficial para espalhar essas mentiras. O documento ainda explica que ao compartilhar o conteúdo dessas páginas sem nome, o Flávio Bolsonaro acaba fazendo parecer que aquelas histórias absurdas são verdadeiras e oficiais. Então a estratégia por trás disso é tentar manchar a imagem, a reputação do presidente Lula com essas falsas acusações de corrupção, enquanto o Flávio Bolsonaro ganha vantagem. Então isso tudo está acontecendo porque o ex-presidente Jair Bolsonaro está isolado e enfrentando muitos problemas na justiça, mas os pedidos de punição que foram feitos lá no tribunal são muito rigorosos e prometem mexer na única coisa que essa turma realmente se importa, que é o dinheiro. Galera, o objetivo dessa ação na justiça eleitoral vai direto ao ponto principal, o bolso deles. O processo exige que a internet apague imediatamente todas as 23 mil postagens mentirosas e que a justiça descubra quem são os verdadeiros donos desses perfis escondidos. E além disso, o pedido mais importante é bloquear todo o dinheiro que essas páginas estão ganhando com anúncios na internet. Então a explicação dos advogados ela é bem simples. Essa turma ela transformou os ataques ao governo Lula em um negócio muito lucrativo. Então eles estão usando a política para ganhar rios de dinheiro com visualizações, burlando as regras das campanhas eleitorais. Então se o tribunal aceitar esse pedido e cortar o dinheiro deles, essa estrutura de mentiras desmorona sozinha, porque não vai ter como pagar esses editores. Só que a decisão inicial
está nas mãos de um juiz importante. Quem recebeu a missão de analisar esse processo e tomar as primeiras decisões foi o ministro Nunes Marques. E isso, galera, traz muita expectativa para o cenário político. Como ele foi colocado no cargo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, a oposição esperava que ele fizesse vista grossa. Agora, a decisão está com ele, que vai ter que escolher se ele vai cumprir a lei contra esse crime eleitoral ou se ele vai aceitar as desculpas da oposição de que mentir na internet é apenas liberdade de expressão. Então, se o ministro ele aceitar os pedidos do governo, ele vai desligar a tomada dessa rede de mentiras da noite para o dia. Agora, se ele negar, vai dar espaço, com certeza, galera, vai dar espaço para que eles continuem atacando a gestão federal de forma tão covarde. O que está em jogo aqui é o uso de uma tecnologia muito perigosa que foi criada recentemente e que acaba enganando demais as pessoas. Agora, a grande novidade desse processo na justiça e o que mais acaba assustando é o uso de ferramentas de computador para enganar o povo brasileiro, principalmente as pessoas de boa fé. O processo está mostrando que o grupo bolsonarista está usando uma tecnologia avançada que consegue inventar vídeos falsos imitando com perfeição o rosto e também, galera, a voz das pessoas. Então eles estão usando isso para criar discursos falsos que simplesmente nunca aconteceram, distorcendo totalmente a realidade para prejudicar o governo. A Justiça Eleitoral, ela nunca enfrentou um ataque tecnológico tão maldoso e profissional antes. O grande perigo é que se isso não for parado agora, ninguém mais vai conseguir saber o que é um vídeo real e o que é uma mentira inventada pelo computador. Então, os exemplos práticos que eles estão usando nos eventos oficiais está envolvendo o próprio ex-presidente. Entre as provas que foram entregues no tribunal, existem arquivos que estão revelando a criação de um boneco digital imitando o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os relatórios estão mostrando vídeos onde essas simulações feitas por computador aparece chorando na tela, fazendo pedidos emocionados de votos e ainda anunciando falsas notícias sobre a justiça. Em um dos trechos que foram guardados no processo, esse clone de computador está dizendo textualmente para as pessoas ajudarem a ganhar a eleição porque a situação tá muito difícil. O eleitor mais humilde ou até mesmo desatento vai assistir aquilo no celular e vai acreditar de verdade que o político tá falando ao vivo. O processo, ele defende com total razão que esse tipo de manipulação emocional é simplesmente um absurdo contra o povo brasileiro, pois usa a tecnologia para enganar a boa-fé das pessoas mais velhas, mas a defesa deles já tentou se explicar. Agora, os advogados do Flávio Bolsonaro enviaram uma resposta para o tribunal, tentando se defender de uma forma bem curiosa. Eles disseram que o vídeo feito pelo computador foi usado no telão gigante durante um evento do partido e que não teve a intenção de enganar ninguém. Então, a defesa está alegando que colocou um aviso bem pequeno na tela, dizendo que a imagem tinha sido gerada por computador. Os advogados ainda chegaram a comparar essa tecnologia moderna a bonecos de papel, caricaturas ou até mesmo máscara de carnaval que os candidatos usam nas ruas. Segundo eles, o aviso na tela tirava qualquer dúvida do eleitor. Só que o processo do governo acaba desmascarando essa desculpa, mostrando que o verdadeiro problema acontece depois, quando o vídeo vai sair do telão e vai parar diretamente nos celulares das pessoas através das redes sociais. Agora, o perigo real para o Flávio Bolsonaro é muito grande e vai muito além de ter um vídeo apagado ou até mesmo uma página bloqueada na internet. A denúncia ela foi feita usando as leis mais severas da Justiça Eleitoral, acusando o grupo de abuso de poder econômico e o uso ilegal dos meios de comunicação. Então, na lei do nosso país, essas são as infrações mais graves de todas e a punição para isso é a perda do mandato de senador e a proibição de disputar qualquer eleição pelos próximos 8 anos. Então a justiça vai analisar se essa estrutura de 31 perfis gastou dinheiro escondido de forma organizada para desequilibrar a disputa política muito antes do tempo permitido por lei. Então, se o tribunal aceitar essa tese e aplicar a lei, o futuro político de Flávio estará destruído e isso mostra o desespero de uma família isolada. Então, essa disputa na justiça acaba ficando ainda mais séria quando a gente acaba lembrando da situação do atual ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, ele está proibido de usar suas redes sociais oficiais e ele está enfrentando muitas restrições na justiça. Esse isolamento do pai faz com que o senador Flávio Bolsonaro
ele seja a única esperança deles para manter o grupo unido e arrecadando dinheiro na internet. Sem a voz do pai dele para conversar com os eleitores, a família está dependendo totalmente dessas páginas e também da tecnologia de computador para inventar a presença do ex-presidente. Agora, o governo Lula e a justiça perceberam essa estratégia e já atacaram exatamente o ponto que sustenta a oposição na internet. As instituições estão trabalhando de forma firme para garantir que a lei seja cumprida e que o debate político volte a ser limpo e respeitoso. Agora, todos os especialistas estão acompanhando esse caso com muita atenção, porque a decisão do tribunal vai criar a regra para as próximas eleições aqui no Brasil. Então, se não se trata de perseguição, mas de garantir que o eleitor ele receba apenas notícias verdadeiras, proibindo o uso de robôs e também de vídeos falsos para enganar a população. Se o tribunal aplicar a lei com o rigor necessário, nós daremos um passo gigante para proteger o nosso país e dar um fim definitivo nessa fábrica de mentiras que está tentando criar confusão. Então a oposição tá assustada, galera. O pessoal tá assustado porque sabe que errou e a justiça tem a chance de devolver a paz e a verdade para o cidadão brasileiro. Galera, fica conosco até os próximos vídeos. Se você gostou do vídeo, deixa aquele likezão, ajuda muito o nosso canal a continuar crescendo. Deixe nos comentários a sua opinião. Eu adoro ver os comentários, responder. Eu gosto muito da confiança que vocês têm no nosso trabalho, no nosso canal. Então deixe nos comentários a sua opinião. Se você chegou até o final, deixa lá #justiça seja feita, porque pessoal, não podemos permitir que isso continue acontecendo. Então, se você não hypou o vídeo ainda, hype o vídeo. Se você ainda não é membro do canal, seja membro. Quando você se torna membro, galera, você, além de receber materiais e vídeos exclusivos para membros, você também estará apoiando o nosso canal. É a ajuda que você pode nos dar. Seja membro, para que esse canal ele continue crescendo, trazendo informações verdadeiras, objetivas, simples para você. Até o próximo vídeo.